Pessoal, boa noite a todos e a todas. Hoje nós vamos então continuar com o nosso projeto do Convite ao Pensar com o professor Andrelino Filho. E eu quero... Andrelino Ferreira Filho. Eu quero então apresentar o seu currículo, como eu sempre faço com todos os professores, alertando que essa já é a segunda vez que nós temos o prazer de trazer aqui o professor Andrelino. O professor Andrelino possui graduação em Filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado em Filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais, pela UFMG, doutorado em Estudos Literários pela UFMG e é doutorando em Filosofia pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG. Atualmente é professor de Filosofia na PUC Minas e professor de Filosofia na Universidade do Estado de Minas Gerais. Tem experiência na área de filosofia antiga e filosofia moderna, atuando principalmente nos seguintes temas: antiguidade clássica e tragédia grega, filosofia moderna e estudos espinozanos. Hoje vai ser muito interessante porque, ao final, nós vamos ter a apresentação de um duo, de voz e teclado, que vai tocar alguma música que tenha a ver com o conteúdo da palestra que o professor Andrelino vai falar aqui. Então, prazer de receber o professor Andrelino. Boa noite. Me desculpem, vou ter que fazer uma certa manobra ótica, porque eu não consigo lidar com multifocal. Então, vou ter que fazer esse manejo aqui. Bem, gente, é um prazer, eu agradecer a oportunidade de estar aqui. Mais uma vez, eu acho da maior importância esse expediente, na medida em que possibilita que as nossas reflexões, aquelas que num primeiro momento elas ocorrem nos limites estritos da academia, que elas de algum modo possam ser partilhadas de algum modo, não é? Nunca nós teremos o mundo acadêmico se desdobrando numa oferta para a sociedade na sua totalidade, infelizmente, não é? Mas esse projeto do CREA é certamente já um apontamento de que é possível que as nossas reflexões, elas de algum modo, elas cheguem até a sociedade. Evidentemente que a atividade de um engenheiro tem uma inserção social, a expressão do momento, muito mais decisiva do que qualquer reflexão filosófica. Eu brincava com um professor que, enquanto um engenheiro vai lá resolver problemas da sociedade, nós levantamos problemas. Esse é um pouco o lugar da filosofia, e eu gostaria de ressaltar que é um pouco a partir deste lugar, embora eu tenha passado pela Faculdade de Letras, é a partir da filosofia que nós vamos conversar. A partir da filosofia, para discutir um tema de natureza literária. Então, é um desafio fazer esse movimento teórico, e vou tentar fazê-lo de uma forma que permita a compreensão o mais possível daquilo que for tematizado. Parece estranho, no mínimo, você se deparar com um escritor, um literato, que
que fez uma resenha de um livro que nunca existiu. Mas como é que pode? Como é que alguém pode fazer a resenha de um livro que nunca existiu? Parece que tem um problema. Isso, por si só, já põe uma questão, um questionamento acerca da verdade daquilo que se pretende dizer. A rigor, uma resenha de um livro que nunca existiu, se a gente corre o risco de ter resenhas mal feitas, resenhas problemáticas, resenhas caricaturais, problema muito maior é estar diante de uma resenha de um livro que nunca existiu. Isso é uma grande mentira. A questão é como é que esse tema da verdade, então, aparece em Borges. E o que tem isso a ver com a filosofia, o que tem a ver com nossa forma de lidar no mundo. Mas um outro marco, outro ponto, que pode ser configurado mais adiante como um ponto de partida, diz respeito a uma pergunta. Se eu perguntar se o Brasil, estou pensando em termos de lugar físico, geográfico, né? Então, pensar o Brasil não como um conceito, uma representação, enfim, como esse lugar físico. A pergunta é, o Brasil foi descoberto ou foi invadido? Do ponto de vista prático, essa resposta é mais ou menos óbvia, porque você pode simplesmente dizer que depende do ponto de vista. Então é fácil decidir, não é? Ou seja, se eu sou o colonizador, o Brasil foi descoberto. E se eu sou o índio? Então aí depende de quê? De ponto de vista. Então, mais uma vez, o que está em jogo nessa simplória pergunta, mais uma vez, é a noção de verdade. Bom, mas quando nós falamos de uma resenha de um livro que não existiu, é uma questão literária. Quando nós nos referimos ao Brasil, se o Brasil foi invadido ou se foi descoberto, é uma questão que remete à historiografia. Então, qual é a relação entre historiografia e literatura? Curiosamente, a obra de Borges leva em consideração um debate que se iniciou no século XIX, estou falando no campo da filosofia, acerca das pretensões de verdade, sobretudo no campo das ciências humanas. Assim, o que acontecia? As ciências humanas, elas nasceram se apoiando metodologicamente nas ciências da natureza. De modo que a física, desde, eu diria, a astrofísica de Copérnico, ela se configura ao longo da modernidade como um modelo de verdade. Mas, quando as humanidades tentaram fazer a transposição do rigor metodológico, da tarefa descritiva do cientista da natureza, ele descreve fenômenos, tentaram fazer isso da mesma maneira no campo das humanidades. E aí não deu certo. No primeiro momento, tentou-se fazer. Então aí que entra a questão da historiografia. Naquele momento, então, acreditou-se que um historiador era alguém neutro e que poderia abordar os acontecimentos, os fatos, e descrevê-los
a partir de um lugar marcado pela neutralidade. Descrição é isso. Existe esse afastamento mínimo. Muito rapidamente, me refiro ao contexto do século XIX, já brotou um questionamento acerca desse tipo de pretensão. Quer dizer, será que o historiador, ele efetivamente, ele descreve alguma coisa ou ele interpreta? E é possível radicalizar um pouco mais. Porque se você interpreta, você está supondo que existe um dado lá na realidade e que, embora você não consiga descrever, por quê? Porque a sua descrição pode se opor à descrição do outro. Então, no final das contas, não é descrição, é interpretação. Então, isso vale para a questão sobre o Brasil, né? Se foi descoberto ou se foi invadido. Então, a questão da verdade na historiografia começou a ser posta em evidência no século XIX, na medida em que algumas alternativas foram propostas para além dessa historiografia que costumamos chamar de positivista, aquela que pretende, na qual o historiador pretende descrever. Alguns radicalizaram essa corrosão do valor de verdade da historiografia e aproximou a historiografia, a tarefa do historiador, da tarefa do literato. Aí nós já temos aquilo que parecia distante, de repente está se aproximando. De modo que o trabalho de um historiador, aquilo que ele publica, seria uma espécie de narrativa. O termo narrativa é um termo vigoroso no campo da literatura. Então, se eu disser que um físico faz uma narrativa de realidade, o físico não vai aceitar isso. No primeiro instante, ele não vai aceitar isso, porque ele pretende... ele pretende estar salvaguardado numa ambiência metodológica que garantiria a objetividade às proposituras dele. Então, o que vai ocorrendo a partir do século XIX é a aproximação, portanto, da história com a literatura, no sentido de que, por mais rigoroso que fosse o trabalho de um historiador, ele estaria fazendo algo muito parecido com literatura. Ele estaria fazendo uma narrativa. Então, o problema da verdade está perpassando, está morando, por assim dizer, na fronteira entre uma área do conhecimento e outra. No desdobramento dessa questão no campo da literatura, então já passamos para o campo da literatura, pressupondo que não há descrição de nada. O que ocorre é uma narrativa, e nessa narrativa pode ser que elementos da realidade empírica, factual, apareçam junto com um expediente ficcional, de modo que as coisas se misturam, não dá para saber direito, quando você está lidando com literatura, o que é realidade, o que é ficção, é pura ficção, é realidade, é uma amálgama das duas coisas. É um pouco sobre isso que nós vamos conversar mais para o final. E eu acho que agora eu preciso do meu segundas lentes. Eu perco vocês de foco. Bom, a questão, então, da verdade que se coloca aqui, quer dizer, eu estou usando a palavra verdade, mas a verdade é uma questão, não é? Nós podemos problematizar a própria noção de verdade. Tem um filósofo
chamado Friedrich Nietzsche. Nietzsche, ao criticar ferrenhamente o pensamento ocidental, particularmente o cristianismo como um veículo de expansão e popularização do dualismo platônico, Nietzsche diz assim, olha, numa obra chamada Anticristo, que o cristianismo é uma desgraça. E a única coisa que... Não estou defendendo isso, ok? Nós estamos mais na era da Inquisição, mas enfim, de todo modo vamos ter cuidado. Nietzsche tece uma série de elogios a Cristo, ao contrário, critica ferrenhamente Paulo e diz assim, olha, alguém realmente interessante, uma figura realmente interessante que aparece no Novo Testamento é Pôncio Pilatos. Por quê? Porque Pôncio Pilatos é aquele que teria se perguntado o que é a verdade. Então Nietzsche diz, olha, o problema... E Nietzsche, detalhe, Nietzsche está na virada do século XIX, morre em 1900, e o século XX... Se o século XX não for nietzschiano, provavelmente não seja, porque existem grandes figuras da filosofia ao longo do século XX, mas certamente não podemos ignorar a existência de Nietzsche e os problemas colocados por ele, muito precocemente no século XIX, mas certamente o século XX, de algum modo, passa por Nietzsche. E para dizer que, daí por diante, a partir de Nietzsche, nós temos que levar a sério uma problematização da ideia de verdade. Por exemplo, que critério você utilizaria para dizer que alguém disse a verdade ou que mentiu? Normalmente, quando a propositura linguística, ela não corresponde àquilo designado por ela. Se eu disser que todo metal se dilata quando submetido ao calor, e isso não for verificável na experiência, eu menti, me equivoquei de alguma maneira. Então, uma primeira noção de verdade é a correspondência entre a proposição linguística e o dado da realidade. Mas isso só vale para o cotidiano ou para as ciências empíricas, as ciências que lidam com experimentação científica. Isso não vale para a matemática, para a geometria. Por quê? Porque na geometria você opera com uma outra noção de verdade. Essa outra noção de verdade, ela é coerência lógica, coerência interna. Uma outra noção de verdade, portanto. E, entre outras possíveis noções de verdade, eu aponto mais uma, que é aquela que é produto do discurso. No campo jurídico, por exemplo, no campo político, por exemplo, mesmo no direito nós não possamos prescindir dos fatos, esses fatos, eles são suprassumidos, dissolvidos, apropriados e ganham um estatuto de discurso no momento em que um promotor fala, no momento em que um advogado de defesa fala. Então é uma outra... A propósito, podemos arriscar e dizer que existem pessoas inocentes na cadeia e que existem culpados fora dela. Por que razão? Porque a verdade, nesse caso, foi decidida num expediente de enfrentamento de argumentos. E o melhor, e o argumento vencedor, nem sempre traduz a ideia de verdade. Quer dizer que, quando eu entendo a verdade como um produto do discurso, o discurso produz a verdade, mas ele pode também produzir algo que camufla a verdade. Perfeito? Então, nesse sentido aí, estamos falando não de uma pretensão aqui em Borges,
de lidar com a noção de verdade como se fosse nas ciências empíricas, que o que eu digo tem que corresponder àquilo que a frase designou, em que pese a necessidade de uma articulação lógica de um texto, Borges não está aqui fazendo matemática. Aliás, geometria, né? Na história da filosofia tem um caso curioso. Eu posso dizer que se tem alguém que eu estudo, na verdade eu estudo é Spinoza. Spinoza faz a demonstração, diz ele, né? Faz a demonstração geométrica da realidade, de Deus, do ser humano e tudo mais. Mas é só forma. Ali tem em jogo um outro tipo de verdade também, que passa pela argumentação. Então, voltando a Borges, Borges não opera nem com a verdade das ciências empíricas, nem com a verdade das ciências racionais, formais, da lógica e da matemática. Ele opera com a outra coisa, com o discurso. Mas ainda restaria, portanto, alguma coisa que remetesse à ideia de verdade, mesmo no plano literário, no plano do discurso. O pior, então, é o que Borges faz nesse sentido, pior entre aspas, né? Porque, a rigor, Borges está fazendo o quê? Acabando com a noção de verdade até no campo literário. Esta ideia, né, de morte, de ausência da verdade no campo literário, é óbvio que isso não representa uma tendência da esmagadora maioria dos literatos. Há uma disputa também. E essa disputa aparece no pensamento de Borges. Que tipo de disputa? Borges está confrontando uma tradição literária que opera com a ideia de verdade. E onde estaria essa verdade? Qual é o critério dessa verdade? Qual é o locus dessa verdade? Tradicional, por assim dizer. Ela estaria muito ligada à autoridade que o escritor tem sobre a sua própria obra. Eu acho que essa ideia é bastante intuitiva, né? É de se esperar que, se você escrever uma obra, você é quem melhor entenda o que está escrito na sua obra. Não parece óbvio isso? Você escreveu uma obra, como é que eu vou à sua obra e digo coisas contrárias àquilo que você diz ser sua obra? Ocorre que isso é possível em Borges. Certa vez, um colega de uma outra área, ele brincava com uma matéria jornalística que debochava da teoria literária, né? Dizendo o seguinte, que era um absurdo, naquela época do vestibular, né? Eu sou da época do vestibular, coisa que a nova geração desconhece, né? Mas existia uma coisa chamada vestibular nas federais. Então. E aí, normalmente era adotado um livro, uma obra literária, né? E todo mundo ficava ali procurando as mais diversas exposições teóricas sobre essas obras, porque vai cair no vestibular, aquela coisa toda. E esse amigo dizia assim, mas isso é um absurdo, né, cara? É risível, porque eu vi uma matéria em que várias alternativas interpretativas para uma determinada obra, e aí a jornalista entrevistou o autor, e o autor disse que nada, não tem nada disso, a obra é isso, isso e isso, e essa pessoa me dizendo, está vendo como é que vocês viajam na maionese? A questão é viagem mesmo? Ou ele desconhecia uma tese muito importante no campo da literatura que se chama morte do autor.
que é essa morte do autor? O que significa isso? Quando eu produzo uma determinada obra, esta obra, eu não sou o portador da verdade sobre a minha obra. De modo que... Por quê? Porque a morte do autor implica dizer a autonomia da própria obra. É óbvio que, de algum modo, tem que ter um limite para interpretar essa obra. Senão eu posso, qualquer delírio psicótico está valendo como interpretação. Não é? Então tem que ter algum tipo de limite. Isso vai gerar uma coisa que a gente chama de hermenêutica aberta. Você tem diversas possibilidades de interpretação de uma obra e aquilo que o autor disser sobre a sua obra entra no elenco das interpretações sobre a obra. Eu escrevo a obra, se eu quiser falar sobre ela, eu falo, mas isso não tem o valor de verdade. Último, isto é mais uma interpretação e pode ser que o outro que não escreveu esta obra tenha uma clareza, tenha uma compreensão muito melhor do que aquela que eu tenho. E aí isso vai escamoteando para outras áreas. Outras áreas por quê? Porque, veja bem, tudo que eu falo, tudo que eu escrevo é alguma coisa processada unicamente pela consciência? Parece que não. Então, se o que eu escrevo não é um ato 100% racional, de forma que a minha razão pare, lembrar de Sócrates, pare o texto, será que esse texto não fala também de alguma coisa em mim, que é linguagem também, mas que não está no plano da consciência? Então, estaria no plano do inconsciente. De algum modo, então, poderíamos até caminhar para essa direção, não vou fazê-lo, mas poderíamos caminhar na direção de uma certa aproximação, então, entre literatura e não mais historiografia, mas entre literatura e psicanálise. Embora seja um caminho que eu considero muito fértil, mas não quero aqui retirar de Borges, ou defender a partir de Borges, uma técnica de psicanalizar texto. Acho que seria demais e inoportuno para esse tipo de discussão aqui. Então, veja bem, algumas maneiras da gente se aproximar de Borges teria de ser, portanto, em primeiro lugar, a questão da verdade. Então, isso tem que estar no nosso horizonte. E a outra ideia é a ideia de representação, porque se verdade é uma representação, o que está em jogo agora, qual é a representação literária possível para quem se encontra num lugar muito específico, que é a América Latina. Borges, do ponto de vista biográfico, ele vem de um contexto híbrido, de uma influência europeia, com determinados traços do judaísmo. Essa questão do judaísmo é da maior importância para entender Borges. E, somado a isto, um contexto familiar que apontaria para uma tradição mais conservadora. Então, esse contexto por si só já fabrica um ser humano, ou pode fabricar, ou fabricou um ser humano minimamente sensível à questão da verdade da representação que se produz sobre nós latino-americanos. Então, Borges procura
estabelecer primeiramente, um tipo de discurso literário que não esteja limitado pura e simplesmente a algo regional. O que está em jogo aqui não é a literatura latino-americana. Borges é um literato da América Latina, mas a literatura de Borges não é uma literatura latino-americana. A literatura de Borges é uma literatura, eu entendo, ou é literatura ou não é literatura. A literatura de Borges certamente é literatura, e nesse sentido tem um valor universal. Eu confesso que eu odeio essa questão de regionalismos. Não se trata de desvalorizar, de não valorizar a cultura de uma região, não se trata disso. Eu penso que nessa discussão literária fica menor o valor de um trabalho literário se nós vincularmos esse trabalho, essa produção à região, de forma que vai virar uma literatura regional. Nesse sentido, Borges é da maior importância para uma discussão abrigada por uma área chamada literatura comparada, em que existe uma reação muito forte a esse dualismo, portanto, entre centro e periferia, entre metrópole e periferia, entre o colonizador e o colonizado. Então, Borges implica uma reação a este lugar. O que Borges quer dizer com isso? Nós podemos fazer literatura a partir da América Latina. É diferente de fazer literatura da América Latina, porque isso, aos olhos de um europeu, vai ser sempre algo menor. Nesse sentido, Borges é um subversivo, porque ele está recusando, na verdade, esse lugar posto, destinado a nós latino-americanos, por uma representação que não foi produzida por nós. O que eu entendo por representação? A sua biografia é a representação. Quando você fala de si mesmo, você está falando sobre uma auto-representação. Então, o que foi estabelecido como a verdade, portanto, do ponto de vista literário e do ponto de vista historiográfico, não é mais, então, do que uma representação que o outro produziu sobre nós. E Borges nos permitiria perguntar, e a representação de nós mesmos, onde é que fica? Quer dizer, o outro é que tem autoridade, aliás, a questão da autoridade já foi aqui, mas o outro, ele tem 100% a possibilidade de dizer quem eu sou? Dificilmente eu mesmo teria. Vamos pensar isso em termos de Brasil. O que é o Brasil? É uma pergunta fácil? Parece que não. Porque dizer que essas caricaturas horrorosas, hediondas, criminosas, que diz que reduz o Brasil à figura de carnaval, de futebol e não sei o que lá mais. Tem uma música da Maria Rita, não sei se é da Maria Rita exatamente, mas diz assim, nem toda brasileira é bunda, meu bem. Definitivamente nada contra os glúteos de ninguém. Mas a questão que está em jogo na Maria Rita é outra. É a redução dessa imagem que produziram sobre a mulher brasileira. Né? Quem somos nós? Os macaquitos latino-americanos? Esse lugar... Eu tive experiências muito ruins, não se trata aqui de xenofobia nem nada, mas eu fiquei 4 anos numa escola que todos os professores eram gringos. E a concepção que se tinha de brasileiro era algo muito marcado pela depreciação, digamos assim, né? Para ser mais elegante ou menos deselegante. Então, o texto de Borges, o texto que me refiro à produção de Borges, ela nos permitiria, portanto, uma reação
a essa domesticação que acontece de uma forma ideológica. O brasileiro é isso, o brasileiro é aquilo, latino-americano. Então, peraí. É preciso nós dizermos quem nós somos. E a partir daí nós temos que criar um lugar teórico, porque estamos muito distantes do mundo da opinião. Debate acadêmico não é opinião, então você tem que, de alguma forma, fabricar possibilidades teóricas de construir alguma coisa que tenha valor de discurso, ainda que o outro não considere. É nesse sentido, portanto, que a flexibilização da ideia de verdade é de suma importância para nós. Por quê? Porque eu posso, então, construir uma narrativa, ficcional ou não, e posso pleitear para essa narrativa alguma coisa valiosa do ponto de vista acadêmico. Veja bem, eu empreguei a expressão valiosa e não a expressão verdade. Talvez eu possa me trair em algum momento aqui. De modo que e além da questão da verdade, da questão da representação, portanto, tem mais um detalhe aqui que vale a pena acrescentar. Borges diz que traduzir é uma forma de valorizar uma língua. De valorizar uma língua, a língua não é só gramática. A língua é um todo cultural, uma manifestação da cultura. Então, se traduzir é uma forma de valorizar uma língua, ela é também uma forma de valorizar uma cultura, uma realidade circunscrita no tempo e no espaço. Então, traduzir é interessante, mas não uma tradução de modo tradicional. O que é a tradução de um modo tradicional? É aquela que faz a distinção muito clara, com níveis de valor diferentes entre o original e a tradução. Neste sentido, gente, mais uma vez, realmente tem uma questão política, porque, afinal de contas, se tem o original de alguma coisa, onde é que esses originais estão? Na Europa. Então, mais uma vez, essa lógica nos tornaria dependentes daquele que produz uma representação e nos governa de algum modo. Então, para traduzir de forma a desonerar, ou melhor, de forma a evitar esse déficit, suposto déficit da tradução, seria, então, dizer que não existe texto acabado, não existe texto final, porque o original, ele é isso. Ele é um texto final, acabado, e tudo mais seria a tentativa de traduzir a verdade que já está dentro desse texto. Ao contrário, poderíamos dizer que tem algo sim nesse texto, mas que está ali quase que reclamando uma tradução. Se é assim, a tradução não é algo menor, pelo contrário também não, né? Mas ela não é algo menor. Por que ela não é algo menor? Porque é na tradução ou nas infinitas traduções que uma obra se revela, se manifesta. Por isso que não tem nada a ver mais com o autor. É a autonomia da obra, mas essa obra, ela precisaria de algum modo de ter esse desdobramento em termos de traduções. Se você acha que não, vamos levantar essa hipótese, digamos que não. Pegue, por exemplo, eu tentei defender essa ideia na prática. Quando eu fiz doutorado na Letras, eu trabalhei uma peça que se chama Medéia,
E é bem verdade que eu tinha na minha frente duas traduções, duas versões, acabei chamando tudo de versão, o texto, duas traduções do texto em grego, de editoras diferentes, e por uma questão também política, eu optei por 3 traduções em português, uma de português de Portugal e 2 brasileiras, exatamente com o pressuposto borgiano de que, se eu quero traduzir, vou mexer com tradução em português, embora, é claro, né, alguém diz assim, na verdade você blefou porque você estava com as traduções em grego também, mas em nenhum momento eu tomei essas traduções em grego como alguma coisa maior, eu coloquei tudo no mesmo patamar e fui conversando entre as traduções. E eu escrevi alguma coisa, meu orientador na época chamou de uma espécie de ensaio. A gente pode discutir se o ensaio, se ele amplia alguma coisa, se ele gerou algum tipo de conhecimento ou não. Eu diria que sim. Claro, eu escrevi, né, a aposta era minha, eu tinha que defender isso num expediente formal, que era a tese. Mas eu acredito que, se você pega um texto bíblico, por exemplo, aliás, essa discussão sobre interpretação e tradução, ela começa onde primeiro? Dentro da teologia. O primeiro dado acerca de alguma coisa que vai virar hermenêutica, técnicas de interpretação, e depois vai virar uma concepção filosófica, Gadamer e outros, inicialmente isso aparece com Santo Ambrósio, tentando entender os textos bíblicos. Ler Bíblia é um troço muito difícil, eu não sei de tão difícil que a toda hora aparece uma concepção diferente. Dessa vez eu fui elegante, diferente, para não dizer delirante. Pela própria dificuldade que o texto apresenta, né? Você vai dizer assim, Jesus disse para Pedro, olha, foi Pedro que perguntou para Jesus, olha, Jesus perguntou para Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu, tá, eu te amo. E ocorre essa pergunta as 3 vezes, né? E aí há quem diga, não, a questão é o seguinte, porque Jesus estava querendo, testando Pedro, a fim de que Pedro usasse não o verbo filéu, mas o verbo ágape, agapau, um amor de Deus incondicional, sabe? Claro que não podia, esse amor aí não comportaria de forma nenhuma a palavra eros, né? Porque senão Deus está a erótica da divindade, fogueira da Inquisição. Mas vejam a dificuldade. Enquanto as pessoas às vezes se matam disputando se Jesus queria dizer mesmo para Pedro, olha, aqui tem que ser um amor muito além da amizade, da mera amizade, não sei o quê. Como é que eu posso saber disso? Será que eu posso saber disso com pouca dificuldade ou com grande dificuldade? Porque qual é a primeira dificuldade? O texto foi escrito em grego, por pessoas que nem todas elas sabiam bem o grego. Diferente o grego de Lucas, do grego de Paulo, do grego de Pedro. Então já tem um problema ali, o texto está escrito em grego e Jesus não falou o negócio lá em grego. E aí? Provavelmente ele falou em hebraico. Há quem diga que foi aramaico. Já começa com essa dificuldade aí. Então vejam bem, ter acesso à verdade é muito difícil. Por quê? Porque pode ser que ela não exista. Porque mesmo que um texto tenha credibilidade, autenticidade, se foi escrito por Paulo, etc., em quais circunstâncias que o texto foi escrito, quer dizer, será que tudo que escreveu foi preservado? Seria ingenuidade achar que alguém escreveu nos primeiros séculos em grego e que esse texto passa por vários lugares de tradução e chega a nosso português
do Brasil, 100%, com 100% de garantia. É uma vírgula que alguém colocou, que alguém tirou, que alguém mudou de lugar, dá um sentido completamente diferente para o texto. Mas no caso de Deus, se a Bíblia é um texto, metaforicamente, a gente poderia dizer, é um texto divino, eu não posso matar esse autor. Agora, se o autor, quem tentou se deu mal, né? Quem tentou morreu. Do ponto de vista especificamente literário, é muito mais fácil, não é? De todo modo, o que eu estou dizendo, mais uma vez, é que a grande reação que Borges possibilita é uma reação a uma verdade cristalizada, depositada numa história oficial ou em narrativas oficiais. Há uns 2 anos, se não me engano, eu vi um trabalho na PUC, alguém apresentando, comentando um filme, se chama Django, se não me engano, foi feito pelo filho de Django, e curiosamente, no documentário dele, a gente vê um documentário já achando que é verdade, não é? E documentário também não é verdade, documentário é um recorte, é um ponto de vista. E aí, mas esse cara foi muito honesto intelectualmente, porque ele colocou um depoimento do historiador principal que teria oficializado a história de Django. Ele confronta essa história a partir de outros olhares. Então, é nesse sentido que a escrita de Borges, ela subverte essa tradição depositária da ideia de verdade. Borges simplesmente está dizendo, podemos contar do nosso jeito, podemos contar a partir do nosso ponto de vista, podemos interpretar uma obra a partir do nosso ponto de vista, e isso concorre em pé de igualdade com qualquer outra não, né? Com qualquer outra também, mas concorreria principalmente com a própria verdade veiculada pelo pronunciamento de um autor sobre uma determinada questão textual. Tem uma foto muito importante de Borges. Definitivamente não sei. Bom, tá aí. Parece um esforço muito grande para uma foto meio opaca. Fica aí. Bom, essa foto, a Lise Nascimento, nessa obra, era suscetível também de muitas... A foto é um tipo de texto também, né? A Lisley, ela sugere... primeiro, que nessa figura, esse muro, as pedras, os blocos que compõem essa muralha, ela não é uma muralha completamente vedada, sei lá o nome para isso, quer dizer que tem brechas, mas essas brechas, elas não serão visualizadas e nem serão concebidas como uma espécie de falta se nós olharmos de longe. Você não vai ver essas brechas. E não vai ver também se o seu olhar sobre esse muro for marcado pela compreensão de que esse muro é algo intocável, é algo divino. Quer dizer o quê? Quando eu olho para a tradição literária, se eu tomar isso que a gente costuma chamar de cânone, como algo divino, entre aspas, né? Como algo
que não tem nenhuma brecha, eu aceito então uma verdade monumental que está estabelecida e eu tenho que, no máximo, me orientar a partir dessa obra. Nosso trabalho aqui seria compreender essas coisas todas que já estão postas como a verdade. Mas e se eu olhar para esta muralha, olhar para a tradição, portanto, de forma a retirar dessa tradição esse caráter divinizador? Essa tradição vira algo mais fraco, algo que me possibilita algum tipo de leitura que veja nela, nessa tradição, brechas, ou então intenções, ou más intenções, quando alguém disse o que era o Brasil, o que era isso, aquilo, ou o que era a verdade sobre o Jango, ou qualquer outra coisa. A ideia é que tipo de interesse tem quando eu digo que isto é a verdade e tento manter isto. Tem interesse em jogo. Então a verdade ela é interessada. Então Borges nos possibilita olhar para a tradição como se olha para essa muralha. E curiosamente, né? Há uma prática judaica importante aí, que é da inserção de pequenos... Olha só, essa é uma metáfora realmente decisiva, eu diria, para esse tipo de leitura que eu estou tentando fazer aqui. Nessas fendas, o que os judeus costumam... Eles só olham para as fendas? Eles inserem o quê? Que são textos. Então veja bem, o que Borges está propondo? Podemos lidar com a tradição de forma a permanentemente, não é uma ocasião, é permanentemente inserir novas narrativas nessas brechas da tradição. O grande problema é que nós somos fracos ainda nesse sentido. Estou falando em termos de literatura feita por nós aqui, porque é uma questão política. Não é? Tem um teórico de uma universidade uruguaia muito importante, esse camarada se chama Hugo Achuga. Ele escreveu um livro, se chama Planeta Sem Boca. É muito interessante. Na verdade, resolvi falar do Achuga agora, então não trouxe nenhuma. Mas esse livro, a capa dele é muito interessante porque são pessoas, rostos, mas sem boca. E ele diz, até o momento, o discurso, a narrativa, seja o que for, que nós fazemos a partir daqui, tem sido ouvida. O que nós fazemos tem sido ouvido apenas como uma espécie de balbúcio. Existe uma diferença entre balbuciar e fazer um discurso. De modo que é preciso construir um discurso, e só é possível construir um discurso pressupondo, ou apelando, ou reivindicando que a verdade monumental, tradicional, ela tem brechas que nós poderemos preencher. Isso se chama memórias subalternas. Você vai contar a história do Brasil, você pega as grandes personagens da história do Brasil, mas todo mundo que contribuiu para aquele acontecimento aparece na história? Claro que não. Eu nunca vi nenhum artigo sobre a importância das amantes nas decisões políticas no Brasil. Pode ser que as grandes decisões políticas tenham sido fomentadas por alguma exigência, uma greve de sexo, por exemplo, do amante. Você vai lá e toma uma decisão de natureza política por força de uma imposição de um amante. E ninguém contou a história das amantes, da maior importância. Dão no mínimo, um trabalho de conclusão de curso, quem quiser. Eu não vou orientar isso, não, porque, né? Alguém pode suspeitar de mim no final das contas. Mas, enfim, mas isso é realmente importante. Vejam bem, o que eu estou dizendo é, a partir... Borges é muito mais do que uma discussão aqui literária. Essa leitura essa defesa da possibilidade de dizer, de fazer emergir
memórias que não apareceram na história, isso tem maior importância. Recentemente, ainda no calor, era candente ainda a atividade em torno da Comissão da Verdade. Quer dizer, o que foi ou tem sido a Comissão da Verdade no Brasil? Ela pretende o quê? Trazer elementos escondidos, entulhados pelas narrativas oficiais. Muito recentemente, os documentos foram abertos para pesquisa. Há um controle, portanto, das narrativas. Eu estive nas Forças Armadas, sempre se fala de informação e de contra-informação. O que é a contra-informação? Você faz uma narrativa para camuflar aquilo que realmente está acontecendo. Sou contra estou falando nada aqui contra militar, mas isso é uma tática militar, uma tática de controle populacional, uma série de coisas. Enfim, é neste sentido, pois, que a verdade ela é multifacetada. Agora, se a questão não é apenas literária, ela diz respeito também à própria realidade e à realidade do ser humano. Então, nesse sentido, Borges não está lidando só com ficção literária, está lidando, inclusive, tentando falar da realidade da própria condição humana. E qual é a verdade, a minha verdade? Qual é a sua verdade? Estou falando existencialmente, do ponto de vista existencial. Existem múltiplas verdades. Mas, quando nós temos múltiplas verdades sobre nós, de forma consistente, nós não temos nenhuma. Isso me permite dizer, então, que se existe alguma verdade, nesse sentido, ela é circunstancial, porque, rigorosamente falando, nós somos um labirinto. A figura do labirinto, ela é de fundamental importância em Borges. Para Borges, a própria linguagem é labiríntica. A linguagem cabe está aí um labirinto. Essa foto, ela não é de todo borgiana, porque tem essa luz ali, e que não traduziria, porque para Borges é aquilo, o ser humano está ali dentro e não tem luz nenhuma, é labirinto. De forma que, por que a nossa vida é labiríntica? Ou a nossa vida é linear? As coisas se explicam do ponto de vista do mecanicismo causal? De jeito nenhum. Há uma complexidade no nosso itinerário. Quando a gente olha para trás, parece fácil, né? Eu estou aqui, isso aqui é efeito de uma causa, que é efeito de outra causa, que é efeito de outra causa, como se fosse linear, como se todo ato humano, a fala e tudo mais, nosso comportamento, não fosse resultado de diversas, infinitas forças que se entrelaçam. Isso aparece muito em Nietzsche, né? Levanta uma mão aqui, um complexo, toda a totalidade das forças do universo agem sobre um único gesto que você faz. Então, em nosso caminho, quantas vezes hoje você titubeou entre um polo e outro? Eu não estou querendo contestar ou afirmar o laudo que alguém fez, dizendo que você é bipolar. Eu acredito que o ser humano é multipolar. A cada instante nós temos uma reação diante das coisas do mundo, não há um padrão de comportamento. Se tivesse um padrão de comportamento e esse padrão fosse a razão, seríamos santos. E para Kant, não existe santo nesse mundo. Por isso Kant postula a imortalidade da alma e a existência de Deus, como uma forma de se resolver lá no outro plano. Nesse aqui, nós sempre vamos ficar num déficit. Se é que isso é déficit, né? Depende do ponto de vista também. De todo modo, já que não tem verdade, né?
o labirinto... o labirinto somos nós mesmos. A linguagem também e nós, quando compreendemos que somos labirinto, nós compreendemos o quanto existencialmente nós estamos perdidos. Estar perdido, pressupondo que tem alguma salvação, está de bom tamanho, né? E quando você constata que está perdido e não tem nenhuma solução, não tem nenhuma justificativa para a sua dor de existir e não tem nenhuma saída, não tem nenhuma proposta messiânica. Não estou dizendo que não tenha, estou dizendo que, para esse tipo de autor, Nietzsche, Borges, etc., não existe possibilidade de salvação em relação a esse labirinto. Ou seja, nós nunca teremos uma clareza 100% de nós mesmos. Talvez possamos, para encurtar essa conversa, fazer uma última conexão. Quando Borges se depara com a experiência da cegueira, um momento interessante, né? Porque uma outra lógica de reflexão surge aí. Pessoas liam textos para Borges num exercício de apreensão de realidade que passa agora por uma categoria diferente, que é a categoria da audição. Não estou falando isso literalmente, não. Metaforicamente, a apreensão da realidade passaria pela audição, pela figura da audição, e não pela figura da visão. Desde a Grécia arcaica, desde os poemas de Homero, de algum modo já tem uma ênfase no olhar literal e num outro tipo de olhar mediado pelo intelecto, como se fosse um terceiro olho. Quando Ulisses vai ao Hades, ao inferno, encontra lá Tiresias. Tiresias é um cego, mas ele vê tudo. Então, a apreensão da realidade, dar conta da realidade, passaria pela categoria da visão. E quando Platão estabelece a noção de eidos, ou ideia, isso tem a mesma raiz que o verbo ver, enxergar, literalmente até. Mas agora, se o que norteou toda uma produção é o olhar, agora tem de ser um outro mecanismo. E quando o olhar não dá conta mais, vale dizer, quando a linguagem não dá conta mais, e eu aproximo a figura do olhar da figura, tomo o olhar como linguagem, quando a linguagem, ou quando a razão não dá conta, não quer dizer que não tenha mais nada. Porque no Ocidente, a partir da filosofia e da ciência, nós passamos a operar com isso. Aquilo que a razão só vale, racionalmente, epistemologicamente, só tem valor de cientificidade, enfim, aquilo que a razão capta. Aquilo que a razão não capta, nos obrigaria a um estado de silêncio. Há quem diga, por exemplo, que num filósofo lógico e que trabalhou com um debate importante, uma virada importante aí, em termos de tomar a linguagem não como apenas um instrumento de comunicação, mas a linguagem, vamos pensar o que é a linguagem enquanto tal. Aí tem um filósofo importante, chamado Ludwig Wittgenstein, e eu fui aluno de um professor de lógica da FAFES, Paulo Margutti. Ele dizia muito,
que havia uma espécie de iniciação ao silêncio em Wittgenstein. Exatamente porque a linguagem seria uma espécie de ferramenta, só que naquilo, uma escada, né? Você vai subindo, sabe, cada vez mais, num determinado momento você enxerga alguma coisa que não consegue dizer. E isso que não cabe mais na linguagem, pode ser que seja o mais importante. Há quem sugira que, no caso de Wittgenstein, esse horizonte último poderia ser a noção de Deus. Não sei se poderíamos dizer o mesmo para Borges. O fato é que, nesse exercício da audição, Borges sugere alguma coisa para além da linguagem discursiva. Eu chamo isso de totalidade. Prefiro chamar de totalidade, mas para evitar a palavra Deus, mas ainda, se quisermos, poderemos também empregar a palavra Deus como uma espécie de sinônimo da palavra totalidade. Mas, no caso de Borges, de uma totalidade imanente. Qual é a diferença? Totalidade transcendente é Deus, na sua plenitude está fora, tal. Totalidade imanente é tomar o universo, tudo que compõe o universo. E se tem alguma causa produtora de si mesmo e de tudo mais, essa causa tem que estar dentro do universo, não fora dele. Por que é possível dizer isso? Porque tem um poema muito interessante de Borges dedicado a Baruch Spinoza. E não existe alguém que tenha, de forma mais consistente do ponto de vista filosófico, estabelecido uma categoria para se ler a realidade, a categoria da imanência. Ninguém fez isso de forma tão consistente quanto Spinoza. Então, é natural se esperar que se Borges elogia Spinoza, certamente ele leva em consideração essa totalidade imanente em Spinoza e não transcendente como a lógica judaico-cristã convencional. Portanto, nesta breve comparação aqui, ou referência a Spinoza, em uma ocasião, eu escrevi um texto que virou capítulo de um livro. O texto se chama Spinoza e Borges na penumbra dos cristais. Isso porque Spinoza era um polidor de lentes, século XVII, né? Começando a desenvolvimento das leis ópticas. Mas Spinoza estabelece uma espécie de infinito. Esse todo é o infinito. O infinito que é causa de si e causa de tudo mais. Spinoza diz: natura naturans e natura naturata. A natureza produtora é a natureza produzida sem distinção, sem ruptura entre causa e efeito. Isso é chamada lógica da imanência. Mas o detalhe importante aqui é que Spinoza estabelece a possibilidade de se chegar racionalmente a essa causa última. Ou, na verdade, até parte dela. Eu parto da causa primeira. Então, eu parto da causa primeira, que vai se chamar de natureza, substância ou Deus, até chegar na especificidade, na singularidade de uma rocha na Serra do Cipó. Borges faz o contrário. Borges parte da singularidade, da experiência de cada um, muito singulares, né? Na tentativa de se chegar a essa totalidade. Mas vejam bem,
Se cada discurso, o seu e o meu, ambos têm a mesma pretensão de verdade, nunca chegaríamos à verdade final. Então, essa verdade final, que a linguagem não dá mais conta, ela se manifesta de forma labiríntica também, ela é sempre inacabada, e ela passa não mais pela figura do intelecto, passa por uma sensibilização tal que, se eu não posso chegar a uma verdade final sobre essa totalidade, pelo menos eu tenho que poder lidar, perceber mesmo, lidar, perceber, sentir traços da realidade que naquele momento o sujeito valora como sendo a verdade de si naquela circunstância, e não é possível mais do que isso. Então, uma apropriação, se existe qualquer noção de verdade, aí ela foi enfraquecida substancialmente. Portanto, a própria realidade é fragmento. Qualquer tentativa, por mais interessante, de falar sobre a realidade, é sempre algo parcial. Eu acho isso muito bom. Por quê? Porque isso retira as pretensões, a vaidade. Porque a gente enxerga o mundo e acha que o que eu enxergo do mundo é o mundo. Vai saber. Então, o outro que enxerga o mundo de uma outra maneira, né, a percepção dele é falsa. Então, é nesse sentido que, esgotadas as possibilidades racionais da linguagem lógica, resta a suavidade de uma linguagem poética, em que nesse momento eu estou figurando isso a partir da noção de audição. Essa sensibilização, essa experiência da audição, portanto, é o que eu também gostaria de experimentar agora. E por isso exatamente eu convido, ou para isso exatamente, eu convido o Mr. Altami, que fará a apresentação da cantora que o acompanha nesta noite, e eu modestamente vou ficar ali para poder apreciar melhor esse exercício. Muito obrigado a todos e espero que a gente tenha uma boa experiência auditiva agora. ירושלים של זהב
קורך בהר הבית, בעיר העתיקה, ובמרות אשר בסלע, אלפי שמשות זורעות, ושוב נרד אל ים המלח בדרך יריחו, ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, עלו לעול שירייך אני כינור, ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, עלו לעול שירייך אני כינור. אך בבואך היום לשיר לך ולך לקשור כתרים, כתום תמיד שעיר בנייך ומאחרון המשוררים, כשמך צורב את השפתיים כנשיקה